Começamos um pouquinho de atraso hoje, mas é porque eu estava resolvendo algumas questões técnicas mesmo. Não consegui resolver tudo, então na videoconferência vocês não vão me ver hoje, mas quem está na live está me vendo. A gente tem só um fundo verde aqui, alguns instantes. Ah, e vamos tentar avançando. Quem sabe daqui na próxima aula a gente já consiga estar com tudo resolvido. Então por isso que hoje atrasou um pouco. Mas aí 20 minutos a gente recupera sem problemas. Bem, a Mari entrou agora na videoconferência também. Então vamos começar, né? Só relembrando rapidinho, né? Nossas aulas vão ser quinzenais, essa é a nossa segunda aula. De quarta-feira é mais teórico, então a gente fez isso pensando que ah, na ONG presencialmente a gente tem computador para todo mundo, a gente está lá para auxiliar a pessoa a usar. E em casa fica mais difícil, né? Muitas pessoas não têm acesso, não têm computador, ou tem computador, mas tem muita dificuldade, e às vezes só o remoto a gente não consegue fazer muita coisa. Mas então a gente vai ter essas aulas mais teóricas, mas sempre no final eu deixo espaço para dúvida, e aí pode ser qualquer dúvida, pode tentar fazer algo prático, tem essa coisa de compartilhar a tela, às vezes a gente dá um jeito. E de segunda também, que a gente ainda não começou, mas se tudo der certo semana que vem vai ter. Até que o Márcio teve imprevisto com a internet dele, ele explicou no grupo. E aí é mais para a parte prática mesmo. Então hoje a aula vai ser sobre hardware. Então a aula passada a gente começou a ver alguma coisa sobre a parte física do computador. Hoje a gente vai entrar de cabeça nisso, mas já vai encerrar. Então eu acho que hoje, talvez junto com a aula de redes, que é lá para frente, é a aula mais chata, é a aula com mais conteúdo, conteúdo mais pesado. Mas tem quem goste e eu acho importante a gente entender quais são as partes do computador, como que funciona. Primeiro, né, porque como esse curso é voltado para questões de concurso, isso cai bastante, cai até mais do que deveria. A gente vai ver algumas questões aqui que vocês vão entender isso. Mas não só isso, eu acho que é importante a gente ter uma noção de como o nosso computador funciona, até para quando a gente for comprar um computador, por exemplo, a gente sabe ter uma ideia do que significa cada um daqueles componentes que a gente vê, que são anunciados. E quando dá problema também, para a gente ter uma ideia, é difícil a gente dar um diagnóstico, né? Quando a gente só tem uma ideia geral. Vocês vão ver que tem problemas que pode ser qualquer coisa. O computador não liga. Tem uma série de motivos que pode levar a isso. Mas até aquela questão da gente não ser enganado, né? Então, seu computador está funcionando normal, só está sem som, por exemplo, aí o cara quer te falar que, sei lá, a memória RAM queimou. Mas se você tem uma noção básica, você já sabe que isso não tem muito sentido. Então, eu acho importante a gente entender como o computador funciona, mesmo que a gente não vá fazer uma prova sobre isso, né? Não tenha esse objetivo, mas como é algo que faz parte da nossa vida, entender como ele funciona, quais são os componentes deles, o que pode dar problema, o que a gente tem que avaliar quando vai comprar um, eu acho interessante. Tudo bem? Qualquer coisa podem me interromper, né? Se alguma coisa não ficar claro, eu volto, explico e a gente vai indo nesse sentido. Então, o que a gente vai ver hoje? Né? Olhando para essa parte de hardware, é claro que não dá para a gente ver tudo, é um conteúdo muito extenso, a gente poderia fazer um semestre só sobre isso. Acho que isso vale para todas as aulas que a gente vai ter, por isso que eu chamo de curso introdutório, porque cada aula que a gente tem aqui, a gente poderia fazer um semestre inteiro sobre aquele assunto. Então é sempre algo bem introdutório para a gente ter uma noção. Então a gente vai dar uma olhada numa estrutura básica do computador, ver quais são as partes dele, e aí a gente vai ver cada parte em específico com um detalhamento um pouco maior, né? Passando pelo processador, o cooler, memória, placa de vídeo e placa-mãe. Na aula passada, a gente viu esse diagrama, que a gente chama de arquitetura de von Neumann. Isso aqui é uma estrutura básica de todo computador, de forma bem abstrata, sem saber como que essas coisas vão ser implementadas de verdade. Mas todo computador ele tem essa unidade central de processamento, que a gente chama de CPU, que é como se fosse o cérebro do computador, ele que faz todos os cálculos, que controla toda a máquina. E ele age sempre junto com uma memória, hoje a gente vai ver memória com mais profundidade, que é onde ele armazena os dados e as instruções que ele vai executar. Né? Um computador, ele nada mais faz do que executar instruções. Por isso que a gente chama de programas e o programador é que cria essas instruções que o computador vai seguir. Então, na memória fica essas instruções e os dados que ele vai processar, e por isso que ele trabalha muito em conjunto. A gente tem que ter uma forma de entrar com dados nessa CPU. Então, a gente tem o dispositivo de entrada, que a gente viu na aula passada, como mouse, teclado, microfone,
que leva os dados para dentro do computador, e os dispositivos de saída, que aquilo que o computador processa, ele tem que apresentar para a gente de alguma forma, certo? Então, o monitor é um dispositivo de saída, o alto-falante é um dispositivo de saída, né, que emite som. Na aula passada a gente comentou sobre isso. Aqui é basicamente o mesmo esquema, ele só está um pouco mais detalhado, né? Então, como a gente quer ver cada peça do computador, eu achei interessante trazer ele. Então, da mesma forma, a gente tem aqui a CPU, certo? Aqui. A gente tem a CPU, certo? Como a gente viu, a unidade central de processamento. Os dispositivos de entradas, aqui ele já dá exemplo, né? Teclado, scanner, webcam, microfone, captura de vídeo. Dispositivos de saída, monitor, impressora, caixa de som. Indicadores luminosos é os LEDzinhos que ficam no computador, sabe? Que acende, tem alguns indicadores, se está ligado, notebook, se está na bateria, se não está. Até isso é considerado como dispositivo de saída. E memória que ele separa já, né? Memória RAM, memória ROM e armazenamento de dados. Onde vai ver isso com mais cuidado. Aqui é outro diagrama que também diz a mesma coisa no final das contas, mas aqui já mais próximo de como a gente vai estar no hardware implementado. Então, nesse esquema, a gente já vê mais próximo de como a gente tem o hardware. Então, a gente tem essas três partes principais. A gente tem a CPU, que é como se fosse o cérebro do computador. A gente tem a memória principal, onde ficam os programas e os dados que estão sendo processados naquele momento. E a gente tem os dispositivos de entrada e saída, né? Quando ele coloca o E/S aqui, são os dispositivos de entrada e saída. E a gente tem que ter um sistema de interconexão, né? Como que tudo isso vai estar conectado dentro do computador. A gente está vendo as partes isoladas, mas tem que ter uma forma de conectar isso. Aí sim, nessa imagem, a gente já tem a estrutura ah, completa, digamos assim, implementada de como é um computador hoje. Então eu vou apontar aqui os principais elementos desse hardware, explicar brevemente cada um, para depois a gente entra em cada um deles separadamente. Ah, então, né, primeira coisa que a gente vê aqui, a fonte. A fonte eu não vou falar muito dela, vou falar só agora. Ela que vai fornecer energia para todos os componentes, certo? É a fonte de alimentação. Então ela é ligada na tomada, e a partir daqui sai todos os cabos que vai alimentar todos os outros componentes. Essa placa maior que vocês estão vendo ao fundo é a placa-mãe. A principal função dela é servir como esse sistema de interconexão, certo? Ela que vai conectar todos os componentes do computador. Aqui ele está apontando o processador é a nossa CPU, certo? A unidade central de processamento. Na verdade, a gente não está vendo ele aqui, a gente está vendo o cooler que fica em cima dele, que a gente vai ver a função para isso. Então, aqui debaixo do cooler que fica o processador, que é o cérebro do nosso computador, que faz todo os principais cálculos da nossa máquina. Perto aqui do processador, a gente tem os pentes de memória, é a nossa memória principal, é ela que armazena os programas e os dados que estão em execução no momento, é sempre aí em contato com o processador, a placa-mãe que vai fazer o contato entre eles, né, a transferência de dados. A gente tem também o HD. O HD é um dispositivo de memória também, isso aqui para armazenar todos os dados do computador. Então, tudo que não está sendo executado no momento, mas está salvo no seu computador, né, documentos, fotos, programas, tudo que não está em execução, mas tem que ficar gravado, fica aqui no HD. Em cima aqui o CD-ROM, certo? Alguns computadores já nem tem mais, é um dispositivo de leitura e gravação de CD e DVD também. E a placa de vídeo, que é responsável por gerar os nossos vídeos. Então, o que eu gostaria hoje, né? A gente tem bastante conteúdo quando eu comentei, então eu não espero que todos fiquem craques em hardware hoje, entenda cada componente, saiba todos os nomes, modelos, características. Mas o que eu gostaria é que quando alguém aqui abrisse o computador, por exemplo, ou visse o computador aberto, fosse capaz de identificar cada componente e ter uma ideia do que ele faz, para que ele é importante. Gostaria hoje. Não esqueça, qualquer problema que vocês tiverem aí, agora eu não estou vendo mais ninguém, acho que todos desligaram a câmera. Qualquer problema, vocês me avisam, tá? Vocês ligam o microfone ou mandam pelo chat, ou pela live também, a mesma coisa, vocês vão me avisando. Qualquer problema ou qualquer dúvida também.
Então vamos começar, né, a ver item por item com mais calma. Vamos começar pelo processador. A gente já viu um pouco da teoria dele na aula passada. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Então, né, primeiro, processador, também chamado de unidade central de processamento, UCP, mas normalmente a gente usa a sigla em inglês, né, que é CPU. Ele é o principal componente eletrônico de um computador. Ele funciona como se fosse o cérebro dele. Ele fica acoplado na placa-mãe e é o responsável pela execução, com auxílio da memória e dispositivos de entrada e saída, de todas as operações no computador. E aqui a gente tem dois modelinhos de processadores atuais, certo? Um da Intel e um da AMD. A Intel e a AMD são as principais marcas de processador hoje, certo? Então, sempre que vocês forem comprar um computador ou ver as informações de computador, normalmente ele vai ter um processador da Intel ou da AMD. Aqui no fundo é aquele mesmo diagrama que a gente viu várias vezes, de várias formas, mas o que eu estou interessado aqui é que nele ele olha com mais detalhes para dentro da CPU. Né? Antes a gente só colocava a CPU, não mostrava o que tinha dentro dela, aí os outros elementos, né? Memória principal, entrada e saída, interconexão. Mas aqui a gente já olha as partes da CPU. Ah, a CPU, né, teoricamente, ela é dividida em três partes principais. A gente tem a unidade de controle, ela que vai gerenciar tudo, ela vai principalmente buscar as instruções que têm que ser executadas, certo? Então, ela olha para a memória e fala qual que é a próxima instrução que eu tenho que executar. Pega, decodifica e manda executar. E aí quem executa de fato? Quem faz o trabalho pesado, todos os cálculos? Né? O computador basicamente ele faz cálculo. É a unidade lógica aritmética, certo? Que é responsável por fazer todos os cálculos aritméticos, né? Como soma, subtração, multiplicação e cálculos lógicos também. Quem já fez Excel comigo ou vier fazer, vai ver algum desses cálculos lógicos. Então a parte pesada quem faz é a unidade lógica e aritmética. E os registradores, né? O que são os registradores? Eles são algumas células de memória que tem dentro da própria CPU, uma memória pequena para poucos dados, que ele vai armazenar algumas informações que ele precisa para fazer o trabalho dele. Por exemplo, vamos fazer uma analogia com como a gente faz um cálculo. Imagina que você está resolvendo uma expressão numérica, né, lembrando dos tempos aí da escola, da matemática, e você tinha vários operandos, né? Você vai somar vários números. Mas, para o computador, se ele tiver que fazer isso, somar vários números, esses dados, esses números, eles vão estar aqui na memória principal, certo? Então, imagine que é a mesma coisa que você ter os dados ali em uma linha na expressão numérica escrita. Mas quando você vai fazer a operação de fato, você não consegue. Você até pode, mas assim, vamos imaginar que você não vai fazer as operações todas de uma vez, somar todos os números juntos. Pode ter várias expressões, pode ter soma, multiplicação, subtração. Normalmente a gente vai fazendo por parzinho, certo? A gente pega, eu tenho que fazer essa operação primeiro, multiplicar esse número com esse. Então você anota os dois num canto, por exemplo, faz a operação e depois volta a resposta na expressão e aí vai continuando o cálculo até acabar todas as operações, certo? Espero não estar forçando a memória de ninguém para lembrar dos tempos da escola. Mas a gente ia fazendo isso por partes, certo? O computador não é muito diferente, ele não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, se ele tem um cálculo grande para fazer, ele vai fazendo por etapas, né? Ele pega dois números, multiplica, aí ele armazena a resposta, pega o próximo número, soma e vai fazendo a conta que o programa que ele está seguindo instrui. Então, todos os dados que ele vai ter que trabalhar ficam na memória principal. Mas quando ele vai realmente somar aqueles dados ou fazer qualquer outra operação, ele tem que trazer para a CPU e aí ele salva aqui nos registradores. É a memória local. É como se ele fizesse uma anotação aqui. Ó. Ele anota o número rapidinho, faz a conta e depois a resposta ele joga para a memória principal. Então é mais ou menos assim que o computador trabalha. A unidade de controle pega uma instrução na memória principal, fala o que eu tenho que fazer agora. Decodifica essa instrução, né? Ele procura entender o que ela quer dizer, e aí ele passa o trabalho para a unidade lógica e aritmética, fala, ó, executa. Então isso a gente chama de ciclo de máquina, busca, decodifica e executa. O processador só faz isso o tempo todo, busca a instrução, decodifica, executa. E para executar, ele vai fazer cálculos e ele usa os registradores para auxiliar ele. É a memória local
que ele anota os dados que ele precisa para fazer as contas e todo o processamento. Tudo bem? Qualquer dúvida, lembrando, vocês podem me interromper. Então, aqui simplesmente escrevendo isso, né? Então, só para fixar, a unidade de controle responsável por buscar as instruções da memória e determinar o seu tipo, é a parte da decodificação, e controla tudo, né? Controla não só a transferência de dados, instruções para dentro e para fora da CPU, como também a operação da ULA. Então, se a ULA faz cálculo, é a unidade de controle que determina que cálculo ela tem que fazer. A unidade de controle que realmente manda aqui. A unidade lógica e aritmética, quem faz o trabalho pesado, vai fazer todo o processamento de dados, como executar operações de adição, entre outras aritméticas, operações lógicas, entre outras. E os registradores são memórias pequenas e de alta velocidade, muito mais rápido que a memória principal, para armazenar resultados temporários e controle de informações que a CPU precisa. Então, essas são as três partes que a gente tem que lembrar que um processador tem. Ok, isso na parte mais teórica, certo? Mas pensando, né, na prática, a coisa importante a gente saber é como que a gente avalia a qualidade de um processador, certo? Quando a gente vai comprar um computador ou mesmo um celular, a gente vê lá, né, processador, tal modelo, frequência, número de núcleos ou de cores, né, mas o que isso significa e como que isso afeta a gente? Ah, de verdade, tem várias características que a gente poderia olhar, determinar qual processador é melhor ou pior, é um pouco mais complicado. Mas duas coisas que são fáceis da gente olhar e é um bom indicativo do quão bom aquele processador é a frequência do processador e o número de núcleos. A frequência, né, ou clock, ela é de fato a velocidade do nosso processador. A, a frequência é medida em hertz, né, que é em operações por segundo, ciclos por segundo, e ela define quantos ciclos de clock, que é a operação interna do computador, são executadas por segundo, que nos dá uma ideia de quantas instruções podem ser executadas por segundo. Então, naquele ciclo, né, dele buscar a instrução, decodificar, executar, a gente consegue calcular a velocidade com que ele faz isso. Quanto maior a frequência, mais rápido ele consegue fazer isso. Então, por consequência, o computador vai ser mais rápido. E o número de núcleos, ou cores, ah, basicamente um núcleo é como se fosse uma unidade do processador. Então, quando a gente fala que um processador é multi-core, né, ele tem vários núcleos, é como se ele tivesse vários processadores internos. Né? Então, ele consegue fazer mais tarefas ao mesmo tempo. Isso de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, eu até coloquei a observação, ah, desde muito tempo, o nosso sistema operacional, né, por exemplo, o Windows, que a gente está interagindo aqui quando a gente está usando o computador, ou o Android no celular, ele dá a ilusão para a gente e a gente está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Mas o computador não consegue. Né? O processador, por exemplo, antigamente, não tão antigamente assim, onde a gente tinha um núcleo só, ele só consegue executar uma instrução em uma certa unidade de tempo. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas sempre que eu uso o computador, a gente tem essa ideia de multitarefa, né? Eu estou com o navegador aberto, eu estou com a apresentação de slides aberto, eu estou com o programa fazendo a live, e fora um monte de processo que está rodando que eu não estou nem vendo, que é do sistema operacional controlando o computador. Então, como que, né, com poucos núcleos ou com um núcleo só, ele consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Isso, na verdade, é uma ilusão, certo? O sistema operacional cria essa ilusão para a gente. O processador ainda faz poucas coisas ao mesmo tempo, né? Depende da quantidade de núcleos que ele tem. Mas o sistema operacional fica trocando isso tão rápido que a gente não percebe. Então é como se por um segundo, mas é muito mais rápido que isso, mas digamos que em um segundo o processador executa parte de um certo programa. Por exemplo, o programa do navegador que está aberto aqui com a videoconferência. Depois que esse um segundo acaba, ele tira do processador e fala, agora é a vez do próximo. Então agora é a vez da apresentação de slides, também tem que processar alguma coisa. Quando ela acaba, ele troca e coloca o próximo processo. Só que isso é feito tão rápido que a gente não percebe essa troca. Porém, se o nosso computador tiver mais núcleos, ou seja, ele conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, ele também vai ficar mais rápido. Né? Porque essa troca a gente não percebe, mas ela leva mais tempo para fazer as coisas. Então, isso também tem algum impacto na velocidade.
Aqui, né, exemplo prático de dois processadores e suas configurações. A gente tem um bem antigo, vocês podem ver que a aparência dele é bem diferente dos processadores atuais, igual eu mostrei. Esse é o 8086. A frequência dele era 8 MHz e tinha um núcleo só. Na época, acho que nem se imaginava a ideia de ter mais de um núcleo. Tem um processador mais recente, né, um Core i7, o código dele, da geração e tudo mais. A frequência dele é 3.70 GHz e com 6 núcleos, certo? Então, tem 6 unidades de processamento. Ah, essa frequência dele, se a gente for ver, né, aqui está em gigahertz, mas se fosse em megahertz, como é o outro, seria 3.700 megahertz, ou seja, ele é milhares de vezes mais rápido do que o 8086 aqui, que a data que está aqui, não sei se eu consigo ler, é 1978, né? Então, de fato, é um processador já mais antiguinho. Antes da gente ir para a questão, né? Então, esses dois parâmetros, né, frequência e número de núcleos, já nos dá uma boa ideia de como comparar processador. Então, se você estiver olhando dois computadores, por exemplo, você quer ter uma ideia de qual que é melhor, olhar para esses dois parâmetros já ajuda. Mas existem vários outros fatores que influenciam na qualidade de um processador e né, a gente não precisa conhecer todos eles, né, precisaríamos estudar muito. Mas uma alternativa que eu aconselho vocês a fazer, não só com processador, acho que é uma forma de comparar várias coisas, comparar aparelhos completos, comparar outros tipos de placas, é que existem sites que atribuem pontuação para essas coisas e permite a gente comparar. Então, né, dando de exemplo, deixa eu fechar a apresentação um minuto. Pegador. Vou pesquisar no Google aqui, ó, comparar. Cá em inglês, que né, compare, geralmente aparece mais coisa. CPU. Joguei no Google. Eu vou abrir o primeiro site que apareceu, certo? Aqui, ó, CPU Comparison. Abrir o site. Seja um site bom. Ele me deu aqui uma caixinha de busca, certo? Né, de pesquisa. E digamos que você está vendo dois computadores, você viu lá dois modelos de CPU. Vamos supor que um era o i7 8086 aqui, por exemplo. Vou pegar qualquer um, tá? Não estou nada na mente. O outro é um AMD. Melhor, vamos colocar um mais antigo. A Intel Pentium 4. Vou pegar qualquer modelo de Pentium 4 aqui. Então eu peguei dois processadores, certo? Então, se você está pesquisando um processador, ou você está olhando a configuração da sua máquina, você tem esse modelo lá, é só eu escrever aqui e selecionar. Vou clicar em Compare. Ok? Aí ele vai dar todas as especificações, algumas coisas a gente não vai saber o que significa. Algumas coisas eu expliquei para vocês, né? Esse clock speed é a frequência. Então, né, esse primeiro aqui tem 4 GHz, o outro tem 1.6, já é uma dica. E aqui, né, o número de núcleos, de cores, um tem 6, o outro tem 2. Mas o que importa para a gente é que no final ele dá uma pontuação para esses processadores. Então é uma forma fácil da gente ter uma ideia de qual que é melhor. Então esse primeiro fez 14.686 pontos e o outro 1.649. Então, né, se a gente tinha dúvida que esse primeiro é melhor, agora a gente tem certeza. Aí sites desse estilo existe para uma série de coisas. Para celular, por exemplo, é bastante comum. Então, você está comparando dois celulares, você pode pesquisar, né? Compare celulares, você vai achar alguma coisa. E aí ele vai comparando item a item e normalmente ele gera algum tipo de pontuação para você ter uma ideia de qual que é melhor. Claro que às vezes depende do que você quer, depende do que você prioriza, mas isso ajuda a avaliar algumas coisas. Bem, agora eu vou querer que vocês voltem a falar comigo, se possível. Quem já está com o material impresso aí já deve estar vendo a resposta, né? Mas tenta tampar aí, não sei, para a gente fazer uma coisa bacana. Mas essa é uma questão, essa eu não vi de que prova que era, eu vi a data e vi para onde, mas não vi o cargo. Mas a questão é, quais elementos são integrantes de uma unidade central de processamento? Quais elementos fazem parte de uma CPU? Alternativa A, unidade de controle, ULA e HD. Alternativa B, unidade de controle, ULA e registradores.
Alternativa C, unidade de controle, ULA e memória RAM. Alternativa D, processador, ULA, HD e CD. Ou alternativa E, ULA, registradores e memória RAM. Lá, valendo R$ 1 milhão. É registradores e o controle lá. Alternativa? Eu não estou vendo. Querem que eu repita as alternativas? Eu lembro que eu. Mas eu não estou vendo. Não está Então, aparecendo a apresentação para você, Suzy? agora apareceu eu. Agora sim. Tô? Eu fico com a resposta B. B, é isso mesmo, certo? Unidade de controle, ULA e registradores. A gente viu lá atrás, certo? Por isso que eu trago, né, algumas coisas assim, será que eu preciso saber, né, que tem unidade de controle, ULA e registrador? Eu sou da teoria que conhecimento nunca é demais, então eu diria que sim, é sempre bom a gente saber. Mas não, para a gente usar o computador, a gente saber ou não disso não faz tanta diferença. Mas, né, é importante a gente saber aquilo que eu falei da questão de frequência e número de núcleos, porque quando a gente vai comprar, a gente vai avaliar computadores, celular, é importante saber o que essas coisas significam. Essa mais parte mais teórica não seria tanto importante para o usuário, na minha opinião. Mas em concurso, para qualquer cargo, não só cargos voltados para a informática, cai esse tipo de questão para pior, né? Então, por isso, nesse curso, eu entro nesses pormenores. E ainda não vou tão fundo, né, quanto poderia. Tudo bem? Então a gente viu a parte de processador. O próximo componente, ele não é um componente essencial, teoricamente, né, para o que o computador faz. Então ele não entra naquele diagrama que a gente viu do von Neumann. Mas o que acontece é o seguinte: o processador ele realiza muitos cálculos, certo? Milhões de cálculos por segundo. E isso é um processo eletrônico, né, elétrico. Você tem corrente ali passando. Os materiais têm uma certa resistência, então a corrente elétrica passando e vai gerar calor. Então o processador esquenta e esquenta muito, certo? Então a gente precisa de alguma forma resfriar o processador. O item-chave nessa hora é o cooler. Cooler em inglês significa literalmente refrigerador. Então o papel do cooler é refrigerar o processador, certo? Existem vários tipos de cooler, né? Existem alguns à base de líquido, nitrogênio líquido, entre outras coisas, mais avançados. Mas o mais comum, que é o que a gente vai encontrar nos nossos computadores aí, é o à base de ar, certo? Ele é composto por um dissipador, que é uma peça de caneta, uma peça de cobre, alumínio, normalmente, ah, uma peça metálica, certo? Que vai absorver o calor do processador, entre aspas, sugar aí, né? Vai ter a transferência de calor. Ventilador que gira constantemente para remover o calor excessivo da CPU, né? Então o processador vai ficar aqui debaixo do cooler, essa peça metálica vai roubar o calor dele e a ventoinha aqui vai expulsar esse calor, certo? Vai tirar o ar quente do dissipador e jogar para fora, né? Então é importante lembrar que essa ventoinha ela não joga o ar para dentro, ela não abana o ventilador, ela pega o ar quente do processador e joga para fora. Então esse é o sentido que ela percorre. Importante, né? Às vezes chamam de cooler só essa ventoinha, cooler é essa peça toda, certo? É essa parte metálica junto com a ventoinha. Esses dois componentes formam o outro componente importante para o resfriamento é a pasta térmica. Ela é uma pasta mesmo, certo? Tem essa consistência de pasta que passa ela, o processador e o dissipador, naquela peça metálica. Ah, ela vai preencher as lacunas de ar que fica, não tem como, entre o processador e o dissipador, o cooler, e vai ajudar a resfriar. Ah, um defeito muito comum
esse é o tipo de coisa que é interessante a gente fazer manutenção sempre, principalmente trocar a pasta térmica e fazer a limpeza do cooler, porque se a gente começar a ter problema no resfriamento, a gente vai começar a ter problema no nosso computador, certo? O problema mais clássico nesse sentido é a gente usa o computador por um tempo e depois ele desliga sozinho. Né? Por que que ele faz isso, desligar sozinho? Porque você está usando, então a princípio ele está frio, mas ele vai esquentando, o processador está trabalhando, então ele começa a esquentar, e se o cooler não estiver resfriando direito, vai chegar ao ponto que, por segurança, para o computador não pegar fogo e não deixar o processador queimar, ele vai desligar. Fala, ó, tá numa temperatura que não é segura. Então o computador por si só desliga tudo, para garantir que não tenha nenhum problema a mais, não queime o processador e nem nada pegue fogo. Então esse é um defeito muito comum, né? O computador desligar sozinho por problema no resfriamento. E normalmente não é tão difícil de sanar, né? Às vezes só uma limpeza e trocar a pasta térmica já é suficiente. Ah, uma observação, tá? Então, toda vez que tiver com esse problema de computador desliga sozinho depois de um tempo, é problema de resfriamento? Não necessariamente, né? Diagnosticar problema em um computador é quase que uma medicina, certo? Você tem sintomas que podem ser iguais para várias doenças, certo? Né? No caso do ser humano. Então, o motor desligar sozinho depois de um tempo pode ser por problema de software, ou seja, por causa dos programas. Então, o sistema operacional está corrompido, tem algum programa dando problema, ou tem um vírus, mas pode ser problema de hardware. Essa é uma das possibilidades, problema do cooler, resfriamento, mas existem várias possibilidades. Então, não dá para taxar, se isso acontece, então o problema é o cooler. Então, o técnico de informática, ele sempre vai ter que ir por eliminação, certo? Então, ele vai olhar para o cooler, que é o mais fácil, vai fazer a limpeza, trocar a pasta térmica, ver se está tudo certo. Se tiver tudo certo, aí ele passa para a próxima hipótese. Nossa, então o que será que pode ser? E vai testando. Então, não é fácil atestar o que é o problema de computador. Então, né, cooler basicamente é isso. Então, outra questão, essa acho que mais tranquila, já que a gente acabou de falar sobre isso, né? A boa refrigeração de um processador geralmente é obtida mediante alternativa A, a execução do boot proveniente de uma unidade periférica. B, a instalação de uma placa-mãe compacta. C, a adequada distribuição da memória. D, uso de um cooler. Ou E, aumento do clock. Alguém? Oh, olha, acho que é B e D. Alternativa Precisa de D? placa-mãe e também o uso do cooler. Eles dois se combinam para fazer o enfriamento. Ok, É o Jesus. AD. É só A AD. denso? Ok. É. A resposta de fato é a D. Né? Vamos ver por que as outras não são. A alternativa A, ela não tem quase nada a ver com nada, certo? A gente vai ver ainda o que é boot, mas não tem a ver com refrigeração. A instalação de uma placa-mãe compacta, eu acho que o problema aqui, Jesus, seria a parte do compacta, né? Porque a ideia de que se ela é compacta, ela é menor, então tudo fica mais juntinho, então a tendência é esquentar mais, Ah, certo? entendi. Se ela for maior, isso não interfere tanto, né? Uma placa, o melhor de fato é o cooler. Mas se tiver mais espaço, a ideia é que tem mais espaço para refrigerar também. Adequada distribuição de memória também não tem a ver. Aumento do clock, isso aqui na verdade piora, certo? O clock é aquela frequência que a gente falou. É quantas operações o computador faz por segundo. Existe uma operação que a gente chama, que algumas pessoas fazem, que é overclock, que é a gente forçar o nosso processador a atingir uma velocidade maior do que a normal, do que a média que ele opera. Mas quando a gente faz isso, se ele está trabalhando mais, ele vai esquentar mais, certo? Então, o aumento do clock não só não ajuda a refrigerar, como esquenta mais. Então, a resposta correta aqui é o uso de um cooler. Bem, memória. Na semana passada a gente pulou bastante ela, né? A gente falou que ela existia, mas não olhou muito para ela. Então, hoje a gente vai olhar com mais carinho para esse componente, ou para esse conjunto de componentes, né?
Então, a memória do computador é formada por todos os dispositivos que são utilizados para armazenar dados e instruções, seja de forma temporária ou permanente. Eu acho que dá para associar com a ideia de memória nossa, né? A gente tem que, de alguma forma, salvar informações, gravar, né? Nosso cérebro cuida disso. No computador, a gente tem dispositivos de memória que vão salvar os dados e as instruções. Isso inclui o quê, né? Por exemplo, instruções seriam nossos programas. Nossos programas são conjuntos de instruções, uma sequência de instruções, melhor dizendo. Então, isso tem que estar salvo no nosso computador. E os dados é tudo, né? São números, textos, imagens, vídeos, tudo isso é dado. Pode-se dizer que depois do processador, a parte mais importante do computador é a sua memória, né? Até porque sem memória o processador não faz muita coisa. Tá, ele é capaz de realizar cálculo, mas se ele não tiver as instruções para executar, nem os dados para operar, ele não faz nada, certo? Então, por isso que os dois andam sempre em conjunto. Qual que é o problema, né? Um único problema. Existem diversas tecnologias para se desenvolver uma memória, certo? A gente não vai olhar essas tecnologias, mas o que importa para a gente é que elas diferem em relação à velocidade, tamanho, ou seja, quantos dados ela pode armazenar, persistência dos dados, isso a gente já vai ver qual que é a diferença, e custo, certo? Então, entra a questão econômica também nesse sentido. Então, para a gente tentar maximizar a nossa eficiência, ou seja, a gente quer tirar a maior vantagem possível nessas tecnologias. A gente quer maximizar a eficiência, a gente quer que o nosso computador seja rápido e armazene muitos dados, mas a gente quer minimizar os custos. A gente não quer que o computador seja muito caro, que seja inviável. Então criou-se uma hierarquia de memória. A gente vai ver como que ela funciona. Essa é a representação da hierarquia em forma de pirâmide. A ideia é que no topo dessa pirâmide ficam as memórias mais rápidas, mas, porém, contudo, mais caras também. Se elas são mais rápidas, elas vão ser mais caras. Então, por isso que aqui em cima, né, dá custo alto e velocidade alta. Por consequência, se ela é cara, a gente não vai ter ela em grande quantidade no computador. Então, por isso que a gente coloca aqui baixa capacidade. A gente vai ter memórias desse tipo no computador, mas em pequena quantidade. E mais na base da pirâmide ficam as memórias mais lentas, porém mais baratas, e que a gente vai ter em grande quantidade no computador, certo? Então, a ideia dessa hierarquia é que a gente quer se aproveitar dessas diferentes memórias para maximizar a nossa eficiência. Então, a gente quer que o computador continue sendo rápido, mas a gente também quer armazenar bastante dados, e a gente não quer que isso tenha um custo absurdo. Então, basicamente, como que isso vai funcionar? Por enquanto, eu vou pular a memória cache, tá? Eu vou explicar ela daqui a pouco. A gente já viu os registradores, certo? Os registradores são aquelas memórias que ficam dentro da CPU, né? A gente já viu. É em pouquinha quantidade, são poucas células de memória, pouquinha coisa mesmo. A memória principal, ela fica meio intermediária aqui. A gente não tem ela em grande quantidade, mas é bem maior do que os registradores. Ela tem que ser mais rápida do que a secundária. Por quê? Porque a memória principal é usada o tempo todo pela CPU. A CPU fica o tempo todo buscando nela as instruções e buscando os dados. Então, se ela for muito lenta, ela vai criar o que a gente chama de gargalo, né? Você tem um processador muito rápido, legal. Mas se a memória é lenta e ele depende da memória, não adianta nada. Imagine, por exemplo, né, fazendo uma analogia, que você trabalha em uma produção em série e você é um funcionário muito eficiente. Você faz a sua parte ali muito rápido. Mas você depende que um funcionário antes de você faça a parte dele para então passar para você e você terminar. Se ele não for eficiente, se ele for lento no que ele faz, não adianta você ser rápido. Você vai ficar ocioso, você vai terminar rápido e vai ficar um tempo ocioso esperando o outro terminar para ir continuar seu trabalho. Então, isso é um gargalo que acontece no computador. O processador é muito rápido, mas a memória principal nem tanto. Então, ele fica nesse gargalo. A memória principal no nosso computador, na prática, a gente chama de memória RAM. São aqueles pentes de memória, a gente vai ver a aparência dele, que ficam do lado do computador. E a memória secundária é mais lentinha, só que vai ter mais em maior quantidade. E é onde vai ficar os nossos dados que não estão em execução. Detalhe, né? Na memória principal fica tudo aquilo que está sendo executado no momento, aquilo que o processador está trabalhando.
Nos discos, né, no HD, por exemplo, fica aquilo que não está sendo executado no momento, né? Então, suas fotos, seus vídeos, os programas que não estão em execução, fica na memória secundária. Quando você abre um programa, quando você abre uma foto, um documento de texto, ele vai criar uma cópia na memória principal para aí sim o processador conseguir trabalhar com ele. Vamos ver esse esquema e a gente já vai entender onde fica a memória cache nisso. Então, basicamente, o que acontece no computador? A CPU ela vai olhar para a memória principal buscando uma instrução, certo? Ela vai lá na memória principal. Se tiver, beleza, ele traz essa instrução para a CPU, traz os dados também que precisa, se for necessário, e faz o trabalho dele. Se ele não encontra a memória principal, aí ele tem que olhar para o HD. Ele fala assim, ó, não está na memória principal, então ele tem que buscar no HD. Aí ele cria uma cópia na memória principal, e aí sim ele traz para o CPU. Então por isso que tem essas setinhas aqui, ele sempre tem que fazer esse processo de ida e vinda. E onde entra essa tal de memória cache, que a gente viu ela na pirâmide e está vendo aqui de novo. Acontece que mesmo a memória principal sendo muito mais rápida do que a secundária, então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma velocidade de acesso em nanosegundos, ó, de 80 a 250 nanosegundos para pegar um dado. Na secundária, isso é em milissegundos. Né? Milissegundos eu acho que é milhões de vezes mais lento do que nanosegundo. Então, essa memória aqui é muito mais devagar do que a memória principal. Para nós, humanos, né, milissegundo, nanosegundo, tudo isso é muito pouco. Mas para o computador, isso aqui é muito lento. Então, ok, a memória principal já é melhor do que essa daqui. Mas, comparado ao processador, ela ainda é muito lenta. Né? O CPU está trabalhando aqui em menos de um nanosegundo, ó, de 0,25 a meio nanosegundo. A memória precisa de muitos nanosegundos para transferir um dado, para acessar um dado. Então, mesmo a memória sendo mais rápida, ela cria um gargalo. O computador fica lento. A CPU não consegue uh, realizar o trabalho dela da forma que deveria. Então, criou-se uma memória intermediária entre a CPU e a memória. Ela é bem pequenininha também, bem menor do que a memória RAM, mas ela é quase tão rápida quanto a CPU. Não chega lá, mas é quase tão rápido. O que acontece? Agora, ao invés da CPU pegar uma instrução, um dado na memória principal, que é o que ele vai trabalhar no momento, ele aproveita e pega um bloco. Qual que é a ideia dele? Né? O que ele está imaginando? Ou melhor, os arquitetos que criaram isso, os engenheiros, o que eles estavam imaginando? Se eu estou executando uma instrução, eu peguei da memória RAM, peguei a instrução que eu vou executar. Provavelmente, não é certeza, mas provavelmente, a próxima instrução é a que está logo de baixo. A memória RAM ela armazena como se fosse várias linhas. Em cada linha tem um dado. Então, se eu peguei o dado dessa linha, ou a instrução dessa linha, ele imagina que a próxima instrução vai ser da linha de baixo, ou o próximo dado. E assim por diante. Então, ao invés de pegar uma linha só, ele pega um bloco inteiro, e traz para a memória cache. Quando ele for executar a próxima instrução, ele primeiro olha na cache. Se já tiver na cache, ele não precisa olhar para a memória principal. Então fica muito mais rápido. Qual que é a ideia dessa arquitetura, dessa hierarquia de memória? É que ele vai acessar muito mais a cache. Tudo que tiver aqui ele já usa, ele não olha para as outras. Quando não tem, aí não tem jeito. Ele tem que olhar na memória principal. Mas agora isso vai acontecer muito menos vezes do que antes sem a memória cache. Está na memória principal? Aí ele traz para cache, traz para o CPU. E se não tiver na memória principal, em último caso, aí ele tem que consultar a memória secundária. Então, a ideia é o quê? Ele trabalha sempre que possível com o topo da pirâmide. Ele desce essa pirâmide poucas vezes. Então, de vez em quando, vai ser mais lento, não tem jeito. Mas a maior parte do tempo, ele vai estar trabalhando com memórias rápidas. Então, o que a gente conseguiu com isso? Maximizar a velocidade, afinal, ele está trabalhando mais com memórias rápidas do que memórias lentas, só que sem prejudicar o custo e a capacidade de armazenamento. Por quê? Porque essas memórias rápidas estão em poucas quantidades, então não vai ter um custo muito alto. E as memórias mais fraquinhas, mais lentas, aí sim a gente coloca em bastante quantidade e por serem mais lentas, elas são mais baratas, então também não impacta muito o custo. Então, a gente aumentou a velocidade sem aumentar custo e sem prejudicar eficiência.
Bem, essa parte de memória acho que é a parte mais chatinha. Deu para entender a ideia do que essa hierarquia faz? Para que ela funciona? Tranquilo? Podemos continuar? Agora vamos olhar para, né, essa foi a teoria, né, por que que a gente tem essas diferentes memórias. A gente vai olhar para a memória principal e para a memória secundária com mais detalhe. A memória cache fica só na ideia mesmo, a gente não precisa olhar tanto para ela. Então, a memória principal, ela é principal por quê? Porque ela armazena os programas em execução e os dados utilizados por ele. Então, tudo que está em execução agora está na memória principal. Na prática, a memória RAM é utilizada como memória principal de computador. Outra característica da RAM, que ela não poderia ser usada para armazenar os nossos, por exemplo, né? Por que que a gente, vamos imaginar que a gente conseguisse fazer uma RAM barata. Ela é mais rápida que o HD, muito mais rápida que o HD. Então vamos imaginar que a gente conseguisse fazer uma versão barata dela. Então ao invés de usar um HD, que é lento, a gente poderia pegar uma RAM bem grande para armazenar nossos dados, nossas fotos, nossos vídeos, programas, e o computador ia ficar muito mais rápido. Mas um problema da RAM é que ela é volátil. O que isso significa? Ela não grava os dados de forma permanente. Seu conteúdo é esvaziado quando desligamos o computador. Então, sempre que você desliga o computador, tudo que está na RAM, que é o que estava em execução naquele momento, some, desaparece. Então, essa tecnologia não é interessante para armazenar os nossos dados, né, principais. Imagine que toda vez que você desliga o computador, apaga tudo, não fica nada. Então, esse é um dos motivos também, fora custo, que essa tecnologia não é usada com memória secundária. A memória secundária é o que deve armazenar nossos dados de forma permanente. O sistema operacional, os programas instalados, todos os dados, fotos, vídeos, documentos. A RAM, a gente só passa cópias para lá para executar. Tem que executar esse programa agora? Beleza, copia ele para a RAM, executa, quando acabar, tira ele da RAM. Se tiver alguma alteração, passa essa alteração para o HD. Sempre nesse processo. E aqui exemplos de memória RAM, né? Esses exemplos são mais antigos, mas a carinha dela mudou pouco com o tempo. O que muda mais é essa parte de baixo. Pedro, Oi, Suzy. quando eu executo alguma coisa no computador que eu não quero que ele se perca, por isso que eu tenho que fazer aquele processo de salvar, é isso? Exatamente. Quando você abre. Eu vou tirar seu som porque tá com eco. Depois você abre de novo. Peraí. Ok. Quando você abre um documento, por exemplo, do Word, você vai lá e digita. Aquilo está na memória RAM, né? Porque ele está sendo executado, ele tem que estar em algum lugar, senão também não funciona. Ele está na RAM. Se você fecha sem salvar, ele vai tirar da RAM e apaga tudo aquilo. Quando você salva, o que você fala com o computador é: agora pega isso que está na RAM e salva lá na memória secundária. Na prática, o nosso HD. Aí lá no HD você não perde. Por isso também que, se você está fazendo alguma coisa, digitando um documento, cai a energia, né, acaba a força, você perdeu o seu trabalho. Na prática, os programadores, o pessoal que desenvolve esses programas, tenta fazer formas de isso não acontecer. Então, o que que eles fazem? Às vezes eles salvam temporariamente o seu arquivo. Você não mandou salvar, mas ele cria uma cópia temporária lá no HD, sem você saber, porque ele imagina que aquilo é importante para você e que se der algum problema, se travar, se cair a força, você não quer perder. Então, os programadores já tentam diminuir esse problema. Mas se não fosse feito isso, você perde tudo. Se você não salvou, não mandou o computador salvar no HD, acabou a força, travou, você perde, porque na RAM não salva nada. A RAM é só o que está em execução agora. Acabou a força, acabou a energia, ela zera, paga tudo. Bem? Ah, então aqui, né, a carinha dela. Como eu disse, o que mais mudou é essa parte de baixo aqui, isso, né, visualmente falando. A tecnologia dela muda um pouco, claro. E é o encaixe dela aqui na placa, que é um pouco diferente. Então essas memórias são um pouco mais antigas, né, a DIMM, SIM e RIM. As de hoje chama DDR, né? DDR1, que acho que aparece pouco, a DDR2 e principalmente a DDR3. E aqui, né, como ela é encaixada na placa-mãe. Então, perto do processador, tem esses slots, esses encaixes na placa, com essas travinhas, e você simplesmente encaixa ela ali.
A memória principal também gosta de dar problema, assim, é difícil, acontece, mas é difícil ela queimar ou algo nesse sentido. Mas às vezes entra sujeira nesse encaixe, ou ela não está bem encaixada, e a computadora às vezes nem liga, ou desliga sozinho, trava. Então, às vezes, só de você tirar ela, dar uma limpada, e reencaixar certinho, a coisa já melhora. Um interessante da memória é que assim, a gente vai ver daqui a pouco o que é a BIOS. Mas quando você liga o computador, ele vai tentar testar os componentes. Ele dá uma olhada se está tudo ok. É uma vista grossa, por assim dizer. Se tiver algum problema na memória, que não dá nem para ligar o computador, normalmente, isso depende do fabricante, depende da placa-mãe, mas normalmente o computador começa a bipar. O computador fazer bip é normal, né? Quando você liga o computador, normalmente ele faz algum tipo de bip para sinalizar alguma coisa. Na memória, normalmente ele dá 3 bips curtos. Então, se o computador não está ligando e está dando 3 bips, isso varia um pouco, tem outros fabricantes que são de outra forma, é um indicativo que tem algum problema na memória. Então, só por curiosidade. Outra coisa, antes da gente ir para a secundária. Quando a gente está, então, na mesma ideia de comprar um computador ou avaliar um computador que a gente tinha falado no processador. Ah, Normalmente a gente vai olhar a capacidade da memória principal, ou seja, quantos dados ela consegue armazenar. Hoje em dia a gente tem aí de 4 a 8 gigas, às vezes 16, de forma em computadores intermediários. Em celular também a gente tem que olhar a RAM. E por que quanto mais RAM, quanto maior a capacidade, melhor para a velocidade? Afinal, velocidade é uma coisa, capacidade de armazenamento é outra, certo? São coisas diferentes. Então, por que que quanto maior a memória, normalmente maior a velocidade do computador como um todo? Bom, primeiro, a gente não olha muito para a velocidade da memória, ela tem também uma velocidade dela, que também muda com o tempo, melhora, mas a gente não olha muito porque ela demora muito para aumentar. Enquanto o processador, a cada ano, melhora muito a tecnologia, a memória, se você pegar memórias de hoje, pegar memórias de 5 anos atrás, elas não são muito diferentes em velocidade. Devem ter melhorado um pouco, aumentado, mas é pouca coisa, não é significativo. Então, quando você está comprando um computador, é muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil você pegar computadores com memória RAM de velocidade muito diferente. Eles são da mesma época, então a tendência é que eles tenham mais ou menos a mesma velocidade. Mas a capacidade muda por quê? O seu computador, seja o computador mesmo, seja o celular, ele, como a gente falou, ele executa vários programas ao mesmo tempo. Naquela ilusão, né? No processador são poucas coisas, mas você tem vários programas em execução. Agora eu estou aqui com o navegador, estou com a apresentação, estou com a live, e fora um monte de coisa que o sistema operacional está fazendo e eu não sei. Se a memória RAM for pequena, não vai caber tudo isso lá. E aí o computador não funciona? Não, funciona, mas o que que ele faz? Ele usa eu não falei aqui, mas ele usa um dispositivo que chama memória virtual, que ele usa o HD, a memória secundária, ou o cartão de memória, a memória interna do celular, se for o caso, como extensão da memória principal. Então, assim, ó, já que não está cabendo, eu vou usar uma parte da memória mais lenta para armazenar e aí eu fico trocando. Quando eu for usar o que está lá, aí eu troco com alguma coisa que eu não estou usando agora. E agora eu tenho que usar aquilo de novo. Opa, tem que trocar de novo. E fica nesse troca-troca de informação entre a memória principal e a memória secundária. Isso deixa mais lento. Se você está tendo que usar a memória secundária, a gente já viu que ela é mais lenta, isso deixa o computador mais lento. Então, a memória principal, quanto maior, melhor, porque cabe mais dados ali, ele não vai ter que fazer isso. Ele não vai ter que recorrer à memória mais lenta. Ou vai ter que recorrer menos vezes à memória mais lenta. Então, processador, a gente olha para a frequência e para o número de núcleos. Memória principal, a gente vai olhar para o tamanho dela. Então, nos computadores de hoje, normalmente de 4 a 8 GB, no celular de 1 a 4. Hoje, modelos intermediários. Tudo bem, Suzy? Jesus, também tudo certo? Todo, todo Beleza, certo, sim. Todo certo até agora. maravilha. Memória secundária é aquela usada para gravar os dados de forma permanente, ou seja, que uma vez gravados não serão perdidos caso o computador seja desligado. Como a gente falou, a gente quer isso, a gente quer que nossos programas, nossos documentos, fique tudo armazenado de forma permanente. Permanente assim, a gente pode apagar, mas a gente não quer que o computador por si só exclua aquilo, que aquilo suma do nada.
Na memória secundária fica tudo, basicamente. Então, fica todos os programas, incluindo o sistema operacional. Então, o Windows está dentro do HD. No celular, o Android está dentro da memória interna. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, o Android está ficando cada vez mais pesado. Então, mesmo que você tenha poucos programas, poucas fotos, você olha lá no armazenamento e está cheio. Né, e fala, ó, eu estou olhando aqui e não dá esse número. Por quê? Porque boa parte da memória secundária é ocupada pelo próprio sistema operacional. No celular, no computador, os HDs são grandes, não chega a, o espaço ocupado pelo Windows não é tão grande assim. E os dados do computador, né? Então, todos os programas e os dados do computador ficam na memória secundária. A capacidade de armazenamento é muito maior do que a memória principal, só que ela é bem mais barato e mais lento também. O mais padrãozão, acho que todo mundo deve conhecer, ou pelo menos usar o termo, é o HD, é o disco rígido, que é usado na maioria dos computadores. Não vamos entrar no funcionamento dele, né? Embora isso às vezes caia, acho absurdo, mas às vezes cai em concurso. Mas basicamente ele tem como se fosse um CD, tá vendo aqui, ó? São esses discos magnéticos, esses discos metálicos, são vários discos empilhados. E os dados vão ser armazenados aí de forma magnética. E a gente tem o braço da cabeça magnética. A ideia é mais ou menos como se fosse um vinil, mas imagine que ao invés do seu vinil ali físico, né, que a agulha vai arranhar ali, vai passar pelas ranhuras, aqui ao invés de ter esse contato é de forma magnética. Por ele ser algo mecânico, né, isso aqui gira, tem essa agulha que lê, isso já implica em ser algo mais lento. Né? A memória principal, a memória RAM, ela é totalmente eletrônica. Aqui, como a gente tem algo mecânico, isso já implica em ele ser mais lento. Além disso, o HD a gente tem que tomar certos cuidados em relação a impacto. ah, Ele danifica mais fácil também. Né? Se você bater nele, deixar cair, por exemplo, tem grande chance de danificar esses discos e isso vai dando um problema. Tudo bem? Ah, Outro exemplo que vem aparecendo bastante, como memória secundária nos computadores, é o SSD, certo? Ele é mais recente, mas vem ganhando bastante espaço. Diferente do HD, ele não tem partes mecânicas, ele é inteiramente eletrônico, e com isso ele já consegue ser bem mais rápido. Só que ele é mais caro e um pouquinho menor que o HD. Embora isso venha mudando, certo? Daqui a alguns anos atrás, sei lá, acho que em 2012 eu comecei, 2013 eu lembro de ver os primeiros SSD. Já devia ter antes, né, mas isso eu falo do que eu lembro de ver no mercado. E eles eram bem caros, né, bem menores do que o HD, mas encarecia bastante o computador. Mas isso vem mudando, isso vem melhorando. E isso aqui melhora bastante a velocidade do computador. Você tem uma memória secundária mais rápida, melhora bastante. Então aqui um exemplo dele, ele é bem menorzinho do que o HD. Na foto, ele é mais ou menos desse tamanho assim, né? Na foto não dá para ter muita ideia. E ele tem dois modelos principais, né? Tem esse aqui maiorzinho, com essa caixinha, e esse aqui que é usado em alguns notebooks, que é um chipzinho, certo? Mais compridinho, mas bem menorzinho do que esse modelo. Então isso vem aparecendo recentemente. Então quando a gente está, né, voltando, a ideia de avaliar um computador para a gente comprar ou coisa do tipo, a gente olha principalmente para a capacidade de armazenamento, ou seja, para o tamanho. Quanto maior o tamanho, mais a gente consegue armazenar de informações, de programas, de dados ali, melhor para a gente. Isso não impacta na velocidade. O tamanho do HD não tem muito impacto na velocidade. Eu não vou dizer que não tem nenhum, mas tem pouquíssimo impacto. O que vai ter impacto é isso daqui, né? Ou você tem um HD ou você tem um SSD. O SSD vai tornar o computador mais rápido. Né? Não tem como falar que não. Mas dentro do HD, por exemplo, não, eu quero um computador com HD. Tem diferentes velocidades de um HD para outro? Até tem, mas é pouca coisa, não é algo que impacta muito. Então, quando você quer velocidade do computador, você vai olhar para processador e memória principal, memória RAM. O HD, a gente está mais preocupado com a capacidade de armazenamento, né? O quanto eu preciso, e o quanto ele permite eu salvar de programas e de dados. Mas, no caso do SSD, aí sim melhora a velocidade também. Eu não trouxe aqui, mas exemplos de memória secundária também considera
memória externa, como CD, pendrive, tudo isso pode ser considerado como memória secundária. Embora alguns autores, eu lembro de na faculdade ver nesse modelo, chamam essas memórias como pendrive, CD, disquete, de memória terciária ou memória de segurança, né? Porque é meio diferente a função, né? Memória secundária é para armazenar todos os programas, todos os dados. Pendrive, vamos pensar que é uma terceira categoria, né? Memória terciária. É para salvar alguns dados de forma externa, levar para outro computador, ou de segurança, né, para armazenar backup. Então, por isso que alguns autores diferenciam esses dois. Isso depende, tá? Isso não é tão importante. Ah, uma questão aqui, essa tinha a função, né, para cargo de para estagiário em conciliador mediador, então no cargo, né, de judiciário, e tem questões de informática. Levando em conta que o computador é composto por hardware, que constitui sua parte física, e por software, que determina sua parte lógica, ao clicar em um programa, este é carregado para ser executado na área do disco rígido, da memória, do drive de CD-ROM ou da fita magnética. Então, quando você abre um programa, para onde ele é levado para poder ser Memória. executado? Memória, perfeito. Bem? Então, vamos entender, né, rapidinho por que os outros não são. Disco rígido é onde ele estava, certo? Mas no disco rígido não executa nada. Se algo tem execução, ele tem que ser levado para a memória principal, para a memória RAM. O drive de CD-ROM, ele é uma memória secundária também. Então, se você coloca um CD e vai executar alguma coisa dali, vai ter que copiar para memória RAM também. Fita magnética, bom, é um exemplo de memória secundária também, pouco usado hoje, mas, né, também não é, teria que copiar para memória RAM. Né, só por curiosidade, fita magnética não existe mais? Existe. Para usuário comum, para a gente, é muito difícil achar. Mas isso é muito utilizado por empresas que têm que fazer backups grandes e aí não compensa você gastar com memórias muito rápidas. A fita magnética vai ser uma das mais lentas possíveis. Aí você tem uma memória de baixo custo. Ela é muito lenta, mas o custo é baixíssimo. Então, até por curiosidade, vamos colocar aqui. Tá? Vamos ver se a gente acha o preço de alguma fita hoje. Vou colocar fita para fita magnética backup. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho uma fita magnética, se abrir, de 15 terabytes, né? A gente, nos HDs hoje, a gente normalmente opera com 2, no máximo até 4 terabytes. Aqui a gente tem 15 terabytes por 582. Se a gente fosse ter um HD ou um SSD nesse tamanho, pode ter certeza que o custo seria muito, mas muito mais alto. Então, quem usa esse tipo de equipamento hoje são grandes empresas que têm servidores grandes que para armazenar backup, principalmente, para longo prazo. Mas para nós isso aqui não importa muito. É só por curiosidade, para saber que isso ainda existe. Outra questão, essa aqui sim para um cargo de informática, né, para analista de sistema de informação e redes. A memória cache, lembra? A gente falou dela rapidinho. Ela é usada para maximizar a disparidade existente entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação de dados, ou é uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento. C. Armazena a maioria do conteúdo da memória principal. D. É uma memória volátil de baixa velocidade, porém com grande capacidade de armazenamento. Ou a alternativa E é utilizada para eliminar a disparidade existente entre a quantidade de dados armazenados na memória principal e na memória secundária. Essa é mais chatinha, tá? Parece que é a B, ¿no? AB, perfeito. Ok? Aí, vocês estão pegando. É. Acho que eu estou conseguindo explicar bem, graças a Deus. Suzy, não estou ouvindo.
eu estudei o material que você mandou, eu passei a tarde toda estudando, então alguma coisa dá para lembrar. Que bom, mas tá dando para entender? Tá sendo claro? É bastante complicado, mas para a gente que é. Eu, no caso, me considero totalmente leiga, né? Mas está dando para pegar, sim. Que bom. Mas, como eu disse, a aula de hoje, ela é a mais chatinha mesmo. Uhum. Também é uma coisa que pouco a pouco uno tem que ir estudando, não? Algumas coisas já uno conhece, mas como uno não tem isso, vai esquecendo. Muitas se esquece, não? Mas ha sido muito boa, muito didática a aula e uno está pegando mesmo. Que bom, gente. Fico feliz. Então, a ideia também é de fato ser algo introdutório. Então, né, se vocês... imagino que vai ficar mais fácil se vocês precisarem se aprofundar nisso. Então, falar, não, eu preciso entender isso melhor. Eu espero ter dado uma base para ficar mais fácil os estudos, né? Então, entender tudo isso, como eu falei, são conteúdo para uma disciplina inteira. Então, para a gente ficar um semestre inteiro só falando de cada coisa. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia geral mesmo. E como eu disse, essa aula eu acho que é a mais chatinha. Eu acho que a próxima mais chata vai ser a de redes. As outras eu acho que vai ser mais tranquilo. Então, né, só comentando rapidinho essa questão, antes de avançar, também tem que ficar de olho no tempo, a aula hoje está meio comprida. A alternativa A está errada porque é o contrário disso, né, que ele fala maximizar. Na verdade, a gente quer minimizar a disparidade da velocidade entre o processador e a velocidade de leitura e gravação de dados, certo? A função dela é minimizar essa disparidade, não maximizar. Né? A gente quer piorar a situação? Não é o caso. Armazena a maioria do conteúdo na memória principal? Aqui não pode ser porque, lembra, a memória cache ela é mais cara, então ela vai estar em menor quantidade. Então, a gente até que gostaria que ficasse tudo ali, já que ela é mais rápida. Mas não dá. Então, ela vai armazenar uma pequena quantidade na memória principal, né, para agilizar o processo. Mas ela não consegue fazer com que a maioria do conteúdo fique lá. A diferença de tamanho é muito grande. É uma memória volátil de baixa velocidade? Não. Porém, com grande capacidade de armazenamento? Não também. Tudo errado. Né? Ela é de alta velocidade com pequena capacidade de armazenamento, que é a resposta B. É usada para eliminar a disparidade existente entre a quantidade de dados armazenados na memória principal e na memória secundária. Não, primeiro eliminar é muito forte, né? A gente não consegue eliminar nem no caso da velocidade, mas o que a gente quer minimizar é a disparidade entre velocidade. A quantidade de dados não nos importa aqui. Entre a memória principal e a memória secundária. A memória cache fica entre a memória principal e o processador. Então, de fato, só pode ser a alternativa B. Oi, Pedro. Não, eu queria, por exemplo, está claro isso que você explicou, mas, por exemplo, eu sei que tem computadores e isso muito especializado. Esses computadores ou essas laptops utilizam a maioria do conteúdo de memória principal, mesmo que são muito caras. São computadoras de grande geração, não? De última geração que se fala. Eles, às vezes, mesmo que custem muito, são feitas com essa memória principal para que permita fazer essa transferência desse jeito, com mais capacidade. O que acontece, Jesus, assim, a arquitetura no fundo é a mesma. Né? Sempre vai ser esse esquema de pouco memória cache, um pouco mais de memória principal e mais ainda de secundária. O que vai mudar é o seguinte: por exemplo, a gente, né, nos nossos computadores intermediários, para a memória principal, a gente tem de 4 a 8 GB de RAM. Se você pegar computadores aí de alto desempenho, você tem computadores com 128 GB de RAM, 256, então eles aumentam tudo. Né? Então também vai ter uma memória secundária muito mais alta. E o que de fato é mais feito hoje, mais do que usar um computador muito potente, você usa vários computadores, né, formando como se fosse entre um pouco em computação distribuída, computação paralela, onde você tem vários computadores trabalhando juntos. Então, essa arquitetura aqui acaba sendo a mesma, o que vai mudar é os valores. Né? A gente tem pouca quantidade disso, eles vão ter mais quantidade de tudo. Né? Então, vai ter mais memória cache, mais memória principal e mais memória secundária. Tudo bem? Tá? Concordo, tá bom. Ok, placa de vídeo. A placa de vídeo, assim, a gente não viu ela na arquitetura básica, certo? Ela não era um componente principal, porque a ideia dela é o seguinte:
uma das coisas mais pesadas que o computador faz é o processamento gráfico. Tudo que é relacionado à imagem. Então, por exemplo, vocês estão vendo por uma tela, né, seja o monitor, seja a tela do celular, o computador, seja, né, o desktop, notebook ou o celular, ele tem que estar criando aquela imagem, entre aspas, desenhando para vocês verem. Isso é pesado, isso é muito pesado. Então, o que foi criado é um processador próprio para isso. Então, para a gente não sobrecarregar a CPU, que já faz tudo, né, coitadinha, a gente já falou que ela é o cérebro, que tudo passa por ela, para não sobrecarregar tanto, foi criada uma placa dedicada só para o processamento gráfico, chamada aí de GPU, né, Unidade de Processamento Gráfico, né, a sigla para GPU, em inglês, que fica responsável por gerar todas as imagens que você vê na tela. Existem dois tipos de placa de vídeo principais, né? As embutidas ou integradas, que é quando ela já vem dentro de outro chip. Antigamente elas vinham na placa-mãe, já embutida na placa-mãe, na chamada de placas de vídeo on-board, mas atualmente elas são colocadas dentro da própria CPU. Então, dentro da CPU tem uma partezinha separada só para processamento de vídeo, né, a GPU. E aqui dois exemplos de placa de vídeo integrada de hoje, né, da Intel e da AMD. Lembra que a gente falou que as principais fabricantes de processador é a Intel e a AMD? Se as placas de vídeo de hoje integradas ficam dentro da CPU, também vão ser dessas fabricantes, né? O processador Intel vai ter uma placa de vídeo da Intel, o processador AMD vai ter uma placa de vídeo da AMD. Essas placas de vídeos, elas são mais simples, certo? Para quem não vai trabalhar com processamento de vídeo muito pesado, elas já são suficientes, elas já fazem o trabalho delas. Mas tem também as dedicadas, que elas são placas separadas, que são conectadas à parte na placa-mãe, a gente já vai ver onde elas entram, mas que são muito mais poderosas que as integradas, muito mais, né, fazem um processamento muito maior. E normalmente recomendadas para execução de jogos ou para aplicações avançadas como renderização de vídeos, animações, programação paralela, coloquei de exemplo também. Né? Até um certo tempo atrás, pensava-se em placa de vídeo só para vídeo mesmo, seja para jogo, seja para renderização de vídeo, de animação. Mas de uns tempos para cá, eu falo, os programadores, estão utilizando para várias aplicações diferentes. Então, muitas das tarefas que eu tenho que fazer na faculdade, por exemplo, eu uso do poder da placa de vídeo para fazer coisas que não seriam consideradas problemas de vídeo a princípio. E aqui, um exemplo de placa de vídeo dedicada, das mais recentes, uma RTX 2080. Como ela faz muito processamento também, ela também esquenta muito, assim como a CPU. Então, por isso, está vendo que ela tem até um cooler próprio, com duas ventoinhas aqui. Obviamente, são mais poderosas, são mais caras também, né? Essa que eu coloquei de exemplo aqui, aliás, é bem mais cara. Então, se alguém estiver pensando aí, né, o que que eu vou dar de Natal para o meu professor de informática esse ano, fica aí, né, uma sugestão bacana, né? Eu ficaria muito feliz. Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Muito bom. Por fim, estamos acabando. Né? Vou dar uma acelerada aqui para a gente acabar no tempo. A placa-mãe, né, a gente viu vários componentes, não todos, claro, mas a gente viu, digamos, os mais importantes do computador. Processador, memória RAM, memória secundária, placa de vídeo aí, intermediário. Mas a gente tem que ter uma forma de ligar tudo isso, de conectar tudo isso. Essa é a função principal da placa-mãe. Ela vai fazer a interconexão entre os componentes do computador. Então, nela que a gente vai conectar o processador, as memórias, o disco rígido e assim por diante. E a gente vai olhar para alguns componentes básicos que ela tem, né? O chipset, a BIOS e o CMOS, os slots e as conexões e interfaces da placa. Né, o chipset. O chipset é um chipzinho que tem na placa-mãe, embutido, o objetivo dele é controlar vários componentes da placa-mãe. Né? Em especial, ele controla a comunicação entre os diversos componentes conectados à placa-mãe. É basicamente assim, você conectou tudo na placa-mãe. Beleza. Mas agora que está tudo conectado, de alguma forma a gente tem que gerenciar a conversa entre esse povo, né? Vai ter que passar dado para um lado, dado para o outro, mas alguém tem que gerenciar esse processo. O processador, coitado, né, já sobra tudo para ele. Então, criou-se a ideia de chipset, um chipzinho que fica na placa-mãe que vai controlar essa comunicação. Nas placas-mães recentes, a gente tem normalmente dois chipsets, na verdade. Você tem a ponte norte, ou North Bride aqui,
ela fica responsável por controlar a comunicação entre os componentes considerados mais rápidos, os de alto nível, por assim dizer. Então, ele usa como exemplo aqui o processador, a memória RAM e a placa de vídeo. Esses são os componentes mais rápidos, que fazem processamento mais rápido também. Então, sobra para a ponte norte cuidar desses dispositivos. E a ponte sul, né, o South Bright aqui, fica é responsável pela comunicação dos componentes mais lentinhos, mais fraquinhos. Então, como um HD, e aqui ele dá exemplos de placas quaisquer, né, que pode ser placa de rede, placa de som, né, algumas placas que a gente pode ter conectado ao nosso computador. Então, aqui na ideia, e aqui a gente, né, tem a localização deles na placa-mãe. Né? Essa imagem está meio ruim, então não dá para ver direito. A ponte norte, lembra que eu falei, né? Ela fica entre os componentes mais rápidos. Com isso, ele é um componente que pode esquentar também. Não tanto como o processador, mas pode esquentar. Então, quase sempre na placa-mãe, ela vai ter um dissipadorzinho também. Não precisa de uma ventoinha de ventilador igual o processador, mas coloca-se um dissipador aqui para tirar um pouco do calor que produz nesse processo. Então, quando você abrir um computador e olhar lá um dissipador sem ser o do processador, é porque o chipset fica ali debaixo, né? A ponte norte. E a ponte sul, já como não trabalha tanto assim, ela é mais fraquinha, ela já não precisa, ela já não esquenta tanto. Ok? BIOS e CMOS, né? Tudo isso aqui da placa-mãe, né? A BIOS, né, o sistema básico de entrada e saída, é o primeiro programa executado quando você liga o computador. Ele identifica os componentes conectados à placa-mãe, as informações salvas no CMOS, a gente já vai ver o que é isso, e uma vez se confirma que está tudo certo, está tudo bem, ela carrega o boot da primeira unidade definida no setup. A partir daí, ela passa o controle para o sistema operacional. Traduzindo, né, trocando em miúdos. Ele usou o termo boot aqui. O boot que a gente fala, a gente pode traduzir como inicialização ou arranque. É o início. Quando você liga o computador, ele tem que fazer o boot. Ele tem que arrancar de algum lugar. Quando você liga o computador, a primeira coisa que é executada é essa BIOS. Primeiro ela vai checar se está tudo bem, né? Se está tudo certo, tudo funcionando. Lembra que eu falei que se a memória tiver problema, pode ser que ter 3 bips em seguida, ou algum tipo de bip diferente, depende do fabricante. É a BIOS que vai fazer isso. Ela vai olhar para a memória, vai ver que tem algum problema e vai tentar te avisar. Né? O bip é uma forma que ela tem de tentar avisar para você que está com um problema ali. Se der tudo certo, ela vai passar o controle para alguém. Ela quer passar o controle para o sistema operacional, ah, que fica no HD. Então ela vai olhar uma lista de boot, a gente vai ver isso, e vai passar para o HD. Eu falar, daqui para frente você assume. Já vi que está tudo certo, passei o controle para você, agora se vira. É basicamente isso que a BIOS faz, é a função dela. Oi, Pedro, antes que passe, eu queria perguntar que coisa é o BIP, que você disse que o BIOS, se tiver problema, ele avisa fazendo 1 ou 2 ou 3 BIP. O que é BIP? Isso. É um barulhinho, não um sonzinho, tipo um apito. É às vezes produzido pelo próprio computador, né? Às vezes tem uma saída de som nele mesmo, que ele usa só para isso. Já é normal quando a gente liga o computador ele bipar, né? Às vezes só para avisar que está funcionando. Ele faz um apitozinho, não sei, vou dizer como que é o barulho. Ok. Beleza? E aí, como que são esses bips para cada problema? Aí depende do fabricante. Normalmente no manual da placa-mãe vai falar, tipo assim, 3 bips curtos é memória, 5 bips é processador, né? Chutando aqui. Então isso depende do fabricante. E a BIOS, né, esse programa, ela fica armazenada na placa-mãe em uma memória ROM. Né? ROM aqui não tem nada a ver com RAM que a gente falou antes. Aquele RAM era de memória de acesso aleatório. A gente não chegou a ver como que a memória RAM funciona, por isso que eu não falei a sigla. Mas esse ROM é de Read Only Memory, que é memória somente de leitura. A ideia é que a gente não vai gravar nada nessa memória, ela só serve para armazenar a BIOS. De fábrica já tem esse programinha ali instalado. Mas tem algumas configurações que a gente gostaria de fazer na BIOS. Então ela tem uma outra memória auxiliar, junto com a ROM, que é essa memória CMOS. Ela é volátil, assim como a memória RAM, e ela vai armazenar algumas informações da BIOS. Mas como ela é volátil, se você desligar o computador, ela perderia tudo, certo? Para resolver isso, instalaram uma bateria na placa-mãe. Bateria igual de relógio. Né? Se vocês abrirem o computador, vocês vão ver uma pilhazinha daquela redondinha, igual de relógio. Que ela fica mantendo as informações do CMOS. A principal informação aqui
não a principal, mas uma das que a gente é mais fácil de perceber é a data e a hora. Certo? Se você desligar seu computador, tirar a tomada, deixar uma semana descansando, quando você ligar de novo, ele vai estar com a hora certinha. Com a data e a hora. Pelo menos é para estar. E como que ele faz essa mágica, né? Afinal, às vezes não está nem na internet conectado. É por causa disso daqui. Ele fica no CMOS e essa bateria fica alimentando ele e alimenta o reloginho para continuar contando a hora, mesmo com o computador desligado. Lá na ONG, né, quando a gente voltar, quem tiver aula comigo, vai ver que sempre no começo da aula tem alguns computadores que eu tenho que mudar a hora. Por quê? Aqueles computadores acabou a bateria deles, precisa trocar. Então ele perde todas as configurações do CMOS toda vez que desliga. Essa é a tela de configuração da BIOS, quando o computador está ligando. Se a gente apertar alguma tecla específica, normalmente a tecla Del, mas isso também varia de fabricante, você entra nessa tela onde você pode configurar algumas coisas da BIOS, que é o que vai ficar salvo no CMOS. Inclusive a data e a hora, você pode configurar por aqui. E também a lista de boot. Lembra que eu falei que a BIOS, depois que executa, ela passa o controle para alguém, né? Normalmente para o HD, para a partir dali o HD fazer a inicialização do sistema operacional? Você pode definir a ordem que você quer tentar fazer esse boot. Normalmente o HD é o primeiro. Mas quando a gente vai formatar o computador, por exemplo, a gente muda a ordem para ele passar o controle para o CD ou para o pendrive, dependendo de onde tiver o instalador do sistema operacional. E aí, nessa mudança de boot, ele passa o controle ou para o CD ou para o pendrive, onde vai estar o nosso instalador. Então, né, basicamente o exemplo simples de quando a gente usa essa tela de configuração da BIOS. Uma questão, né? Assinale a alternativa, ó, só para ver, né? Tá vendo aqui o cargo aqui, ó, técnico em radiologia. Ou seja, né, não tem muito a ver com informática, ainda assim a gente tem questões de informática e às vezes questões nem tão simples assim. Assinale a alternativa que indica o local onde estão disponíveis as primeiras instruções para a realização do boot, inicialização, de um computador. É teclado, CPU, ROM BIOS, config.sys ou memória RAM. Eh, acho que no sé, ¿no? C, isso, From ROM BIOS. views. Perfeito, certo? Então tá vendo que assim é algo simples porque a gente acabou de ver. Mas Eh, imagine que você nunca tenha visto isso. Você chega numa questão dessa, você nunca viu o termo BIOS, né, não, nunca config.sys, vi. então às vezes só de ter essa base já ajuda muito em algumas Com questões, certeza. pelo menos em eliminação. Ok, a gente viu o chipset, viu a BIOS, agora os slots. Os slots são encaixes inseridos na placa-mãe que possibilitam a inserção de recursos adicionais como placas de vídeo, placa de som, placa de rede. E aí isso aqui é o tipo de coisa também que não vale a pena a gente saber. Eu nem entrei muito em cada um, mas em concurso eu acho absurdo, mas em concurso cobra detalhes até tipo taxa de transferência de cada slot, cada modelo. Eu acho desnecessário, então eu nem entrei muito nisso. Mas os slots são isso daqui, ó, são encaixes onde a gente vai colocar as placas adicionais. Se a gente voltar rapidinho, espero que não esteja tão longe, espera aí. Aqui. Lembra da placa de vídeo que eu vou ganhar de Natal? Então, aqui é o encaixezinho dela, tá vendo? O serrilhado aqui. Ela vai entrar em um desses slots aqui. Se a gente for instalar no computador, no caso eu acho que nesse slot aqui ou nesse aqui, é aquele modelo. Tudo bem? E aí tem vários modelos de slot, vários tipos. Os mais atuais, né, são o PCI, PCI Express. Basicamente tudo é instalado no PCI Express. Tem vários modelos de PCI Express, mas é quase tudo assim. A GP já não é muito usada, é mais antiga. Ela é exclusiva para vídeo. Essa é uma questão que eles adoram falar, né? Qual desses slots é exclusivo para vídeo? É por isso que eu coloquei a GP aqui. E o ISA é mais antigo ainda, é muito pouco usado. Antigamente você tinha mais modelos de slots, cada um com uma finalidade. Então tinha um slot para placa de rede, um slot para placa de som, um slot. Hoje nem tanto, né? Hoje se separa um pouco, às vezes para vídeo, assim, porque vídeo precisa de comunicação mais rápida. Então às vezes tem um slot específico para isso. Mas para o resto, placa de rede, placa de som, esse tipo de coisa, é tudo o mesmo modelo para simplificar. Né? Então aqui, né, esses quatro primeiros aqui são PC Express. Lembra que eu falei que tem vários modelos, né? Então são três modelos diferentes. Eu acho que esses dois aqui são iguais. Esse aqui é um PCI.
Mas o que muda é o encaixe, então assim, né? Quando você for comprar uma placa, por exemplo, você quer instalar uma placa nova, basicamente você vai na placa-mãe, manual, ver as conexões que ela tem, para você saber o que você pode instalar ali e o que você não pode, certo? Então não tem por que decorar. Você vai olhar manual e vai olhar a especificação do componente que você está adquirindo. Conexões. As conexões que eu quero dizer aqui são as entradas com o meio externo, né? Como a gente vai conectar os periféricos, como mouse, teclado, monitor. Tudo que a gente viu até agora está dentro do computador, certo? A gente não falou muito dos componentes fora do computador, porque a gente tem mais contato, então achei que não valia tanto a pena falar. Mas tem que ter uma forma de conectar eles. Então essas são as conexões que são embutidas na placa-mãe ou nas placas adicionais. Tá vendo que tem uma um quadradinho aqui, quando a gente instala uma placa nova, ele vai aparecer numa dessas linhas aqui com as conexões dele, dependendo do que for, né? Se é placa de vídeo, vai ter a saída de vídeo. Se é placa de rede, vai ter a entrada de rede. E assim por diante. Como eu disse, através das conexões que iremos conectar os periféricos. E aí vamos ver os principais exemplos. Também tem muitos, mas a gente vai ver só os principais. O maior deles, USB. A sigla dele, né, é Universal Serial Bus, porta serial universal. Essa ideia de universal é porque, assim, esses slots, essa conexão, substituiu muitas, na verdade. Quase tudo hoje em dia usa USB, né? Seja mouse, teclado, impressora, diversos dispositivos usa USB, né? Todo mundo está acostumado. Esse de celular aqui, o mini USB, também é considerado USB, certo? Então ele roubou a função de muita gente e simplifica a nossa vida, de não ter que ficar vendo diferentes tipos de conectores, certo? Como eu disse, né, substitui diversas conexões antigas. A conexão LAN, ou RJ45, é a de internet, né, quando a gente conecta o cabo de rede. A principal função dele é conectar o computador à internet. É só importante não confundir com a do fax modem, né, que é um pouco menor. Muitos computadores já não têm mais essa conexão, que era para a internet de escada, certo? Conectava o fio de telefone ali. É muito parecida, mas ela é um pouquinho menor. Então são entradas diferentes. HDMI, né, usado para transmissão de imagem e áudio em alta definição. Então, muito usado também, principalmente nas televisões, certo? Os monitores também, a maioria, muitos estão vindo agora já com HDMI. Ele transmite vídeo e áudio ao mesmo tempo, certo? Ele consegue fazer essas duas funções. O VGA, por sua vez, ele transmite só imagem, ou seja, só vídeo. Ele ainda é muito comum em monitores e projetores, certo? Então, em vários monitores, a gente ainda tem esse modelinho de conexão para transmissão de vídeo. O DVI é tipo VGA para vídeo também, só para vídeo, mas com qualidade um pouco melhor. Esse já não é tão comum quanto o VGA, mas aparece em algumas placas de vídeos e monitores essa conexão também, por isso eu deixei ele aqui. Jacks de áudio são para as conexões de áudio, certo? E cada cor tem um significado. Eu coloquei todas aqui, mas assim, de verdade, o que a gente mais usa é o verde e o rosinha, certo? O verde para saída de áudio, para saída, né, de alto-falante, fone de ouvido, e o rosinha para microfone, ou seja, para entrada de áudio. Os outros cada vez mais estão desaparecendo e mesmo esses dois estão se fundindo agora, né? O celular só tem um. Vários notebooks também só tem um que faz a função dos dois, ou seja, pode conectar fone de ouvido, ou pode conectar microfone, ou pode conectar os dois, né? Muitos dos fones de ouvido de hoje já tem um microfone embutido e vai tudo por uma entrada só. Ah, mas, né, se precisar do significado das cores, saber onde você conecta cada componente, tem aqui também. PS2 é outra que está sumindo também, mas era muito utilizado para conectar mouse e teclado, certo? No verdezinho aqui o mouse e no roxozinho o teclado. Na ONG, a maioria dos computadores são assim ainda, então temos mouses e teclado com conexão PS2, mas a grande maioria hoje é tudo USB, certo? Então essa é uma das conexões que está deixando de existir por causa do USB. Uma questãozinha, né, envolvendo placa-mãe. Acho que estamos acabando, acho que são as questões finais. A placa-mãe é a responsável por gerenciar toda a transação entre o processador e os periféricos. Quais são os componentes principais da placa-mãe,
certo? Ou seja, embutido na placa-mãe. Chipset, barramentos, memória e slot. Chipset, BIOS, processador e slot. Chipset, BIOS, barramentos e slot, ou BIOS, processador, memória e slot. Tan, 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 tan. Algum palpite? Para mí parece que es AC, mas no todo muito, porque se parece muito. A C? Perfeito. Essa é mesmo, certo? Por que que não são as outras, né? Porque elas colocam componentes que não são próprios da placa-mãe. São conectados na placa-mãe, mas não são da placa-mãe. Né? No primeiro, memória. A memória é conectada à placa-mãe, mas ela não é um componente da placa-mãe. Processador, aqui na segunda, a mesma coisa. Ela é conectada à placa-mãe, mas não é um componente da placa-mãe. E na D tem os dois, né? Na D tem processador e memória. Desses aqui, né? Chat a gente viu, BIOS a gente viu, slot a gente viu, barramento a gente não falou, mas barramento é por onde os dados vão transitar na placa-mãe. Né? Então, né, os dados têm que, de alguma forma, sair do processador e ir para a memória principal, por exemplo. Ou o inverso, né? Memória principal para o processador. Isso é feito através dos barramentos. São através dos barramentos da placa-mãe que os dados transitam. Às vezes, eu não gosto disso, mas oficialmente até é utilizado. Os slots também são chamados de barramento. Então, quando a gente falou lá, slot PCI Express, por exemplo, que era um exemplo de encaixe ali dos componentes, às vezes chamam de barramento PCI Express. Eu não gosto porque barramento para mim é outra coisa, né, onde transita os dados. Mas às vezes eles usam como sinônimo aí as duas coisas. Aqui ele está usando como palavras diferentes, tanto que ele coloca barramentos e coloca slot. Ok? Mais uma questão. Não lembro se é a última. Tomara que seja. O mouse pode ser instalado em um computador pessoal meios, por meio de diferentes interfaces. Considerando os mouses que utilizam cabos, uma interface de conexão válida é a VGA, PCI, SATA, PS2 ou HDMI. HDMI HDMI é para vídeo e áudio, lembra? para vídeo e áudio. Isso, aqui é para conectar o mouse. Ah, o mouse. Hum. Tá desligado, Suzy? Aí Eu já não, tô, não lembro. eu já tô meio sonolenta já. Acho que é a letra A VGA é para vídeo também. para vídeo. Aqui, ó. Então, Esse não é o gravei. VGA e o HDMI, os dois para vídeo. Então, ai meu Deus, vou chutar então, acho que é a Já D. é adivinar já. A D. A resposta é a D, certo? PS2. Então, né, PS2 é essa que a gente viu aqui no final, quase, ó. É, Que era para tá. mouse e É teclado. verdade. É que é muita A sigla numa dúvida coisa. foi que, como você falou que esse não se utilizava quase, eu pensei en el que es universal, ¿no? Estaba procurando ahí, no Ah, sim. encontraba. Estaba pensando É, en el otro, en el se que más se tivesse usa hoy. USB aqui, aí poderia ser USB, certo? Então, na VGA e HDMI a gente já falou, é para vídeo. Os outros dois a gente não viu, mas é porque, por exemplo, o PCI era um daqueles slots de conexão, né? Então não é para conexão de componentes externos, é para conexão de placa. E o SATA é para HD, CD, SSD são conectados na placa-mãe por meio do SATA. SATA ou IDE, os mais antigos, mas a gente não falou disso, tudo bem? Então esses dois a gente não falou muito, PCI eu só comentei, VGA para vídeo, HDMI, vídeo e áudio. PS2 pode ser usado para mouse. Hoje em dia nem tanto, mas ainda existe. Puxa, mais uma. É desnecessário para o funcionamento básico de um computador qual dos componentes? Processador, memória, sistema operacional, placa de rede ou placa-mãe? É a D. Placa de rede, perfeito.
certo? Sem processador, Sim, sem placa de memória, sem sistema operacional ou sem placa-mãe, não funciona. A placa de rede é normal ter, né? Sem placa de rede a gente não conecta na internet, mas o computador funciona sem ela, né? Com funções limitadas, mas funciona. Agora, sem um desses outros, não tem o que fazer, o computador não vai funcionar. Agora sim, encerramos. Eu deixo sempre as referências de onde eu consulto o material. Algumas coisas eu nem uso tudo os materiais, mas deixo até como consulta. Se alguém quiser ah, estudar mais, se aprofundar mais, tem esses links para vocês consultarem. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão? Não, para mim, eu acho que não tem que estudar, não, porque são muitas informações. E você precisa depois assegurar um pouco essa situação. Sim, é Tá bastante ótimo. coisinha. Perfeito. Muito bom. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês também. Essa acho que foi a Obrigada. aula, né? Só tranquilizando vocês. É a aula mais curtinha, com mais conteúdo. A aula de rede talvez seja mais chata também. Vai depender do quanto eu me aprofundar. Não decidi ainda. As outras eu acho que são mais tranquilas. Muito obrigada pela aula. Tá, obrigado também. Foi um Eu que prazer agradeço vocês participarem. e aprendemos muita coisa hoje, hein? Que bom. É um prazer estar na companhia de Jesus aí. Obrigado, mesma coisa. Ok. Perfeito. Então é isso, gente. Até daqui 15 dias, certo? Tá Até. bom, Nossas aulas de quarta são quinzenais. tá bom. Vamos falando aí, qualquer dúvida, hein? Ok, qualquer coisa estamos aí no grupo. Qualquer coisa é só falar. Tá bom. Legal. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vou encerrar a live também.